Obrigada. Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade, né, de participar nesse evento, que foi um convite bastante interessante. Já vou fazer minha sequência de agradecimentos aos organizadores, então, ao Paulo Ferreira, muito obrigada pelo convite, por todas as tiradas de dúvidas e e-mails e várias coisas que nós andamos falando para organizar, então, essa palestra. Ao Vicente Sampaio, também, muito obrigada, e Fernando Gazzoni também. Eu agradeço também ao Jonathan Tissot, que foi quem fez esse primeiro movimento, né, me apresentando, então, aos colegas que me convidaram para participar. Eu vou contar um pouquinho só para fazer um contexto aqui dessa pesquisa, porque é um recorte da minha pesquisa do doutorado, que já tem um tempinho, né, que foi feita ainda até finais ali de 2009, então hoje em dia eu já não estou mais trabalhando exatamente com este pintor, mas sim com o desenvolvimento dos questionamentos sobre esse artista, né, de questões de atribuição, de questões de trabalho entre os artistas e como é que essas imagens, afinal, acabam participando, né, de uma produção tão importante para o nosso conhecimento, afinal, da antiguidade. É importante dizer que essa minha apresentação ela é sobre cultura material, então eu vou basear em iconografia, né, sobretudo, a iconografia vascular, então dos vasos, e esses vasos, os recipientes feitos em cerâmica, num recorte que vai do final do século VI a meados do século V a.C. Então, eu sei que o meu colega, o Gilberto da Silva Francisco, professor da Unifesp, ele apresentou aqui também um recorte do trabalho dele sobre as ânforas panatenaicas, que são prêmios, né, esportivos, então, e que contém a iconografia do esporte. No meu recorte não tem nenhuma cena de panatenaica, mas tem todas as outras cenas que compõem esse repertório imagético que toca sobre o esporte em algumas produções específicas. No caso, a produção específica é a do pintor de Gela, que é um nome, né, uma atribuição dada por nós, arqueólogos, assim, a um produtor de cerâmica de um determinado período. Nesse título, eu coloco essa pergunta, né, assim, olhares de um estrangeiro, porque esse pintor, ele vai haver uma pequena discussão na bibliografia se ele é ático ou se ele não é ático, se ele é de outro lugar. E essa discussão, eu já vou dar uma adiantada para vocês na resposta, né, assim, o spoiler, porque na realidade não importa de onde ele vem. E essa questão toda, se ele é ou não é ático, é a coisa que a gente menos vai trabalhar aqui. Eu só coloco a pergunta porque, afinal, a nossa bibliografia insiste que é importante dizer que ele não é ático porque ele faz coisas feias. Então, eu vou mostrar para vocês, na verdade, um certo contraponto entre duas técnicas principais de decoração desses vasos, a de figuras negras e a de figuras vermelhas, que vai ter esse período que eu vou mostrar para vocês, que estão contemporâneas, e que há questões técnicas que fazem com que algumas cenas sejam mais bonitas do que as outras. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção nas imagens em relação à questão dos traços mesmo, em relação aos desenhos, porque a gente vai ter obrigatoriamente que trabalhar com essa questão do juízo de valores e do belo, porque a nossa bibliografia continua insistindo. Eu peço que vocês olhem essas imagens, mas não concordem com esse juízo de valores e que simplesmente façam as comparações em relação à temática e à técnica que torna possível ou não as figuras ficarem mais bonitas ou mais feias. Então, essa é uma questão assim que realmente é uma briga na bibliografia, quer dizer, não é muito briga na bibliografia, é uma briga minha com a bibliografia e com alguns outros autores, porque se insiste muito em dizer que este meu pintor, e eu me aproprio dele, então eu estudei o pintor de Gela de 2003 a 2009, continua, então ele é meu, né? E esses meus vasos, eles são considerados em relação a outros uma arte menor. E ele é posicionado cronologicamente no final do período arcaico. Então há realmente uma certa, como dizer assim, uma certa... Eu não quero falar as palavras ruins assim, mas ele vai ficando realmente menos trabalhado, ele vai ficando mais rápido, a produção torna-se quase que em massa,
porque são vasos que vão ser produzidos para serem muito utilizados, então eles são muito consumidos, são muito vendidos, então vocês imaginem uma produção que de fato é grande. Então esses vasos eles não vão mais depender tanto daquele tempo de elaboração, ele vai ter uma série de imagens que se repetem constantemente, então obviamente acaba que esses, obviamente, mas né, também pode se pensar como um estilo próprio, uma escolha daquele pintor em fazer daquele jeito. Ele não está só fazendo rápido porque ele tem que ir embora, né, mas antes do serviço, ou porque ele tem que fazer tantas peças essa semana e se ele não terminar, ele faz de qualquer jeito. Pode ser também uma escolha. Então eu trabalho muito com a questão da escolha do artista, daquilo que ele conhece culturalmente dentro da sua sociedade, que todos compartilham, e também um pouco de colaboração entre outros artistas. Alguns artistas fazem imagens que talvez tenham maior sucesso, vamos dizer assim, no consumo, e outros acabam copiando. Então há colaboração, existe uma influência entre um e outro, e existe a questão técnica, e aí também a liberdade do artista. Eu digo isso porque esse artista, com licença, esse artista, ele é considerado, apesar de ser considerado um desses mais ou menos, ele faz o seu vaso, ele decora o seu vaso e ele está dentro de um contexto de consumo muito importante. Então ele não é qualquer coisinha, né? Ele e os seus colegas do mesmo período, porque tem uma série de outros pintores que são considerados então esses menores. Antes de chegar no meu artista, que vai trabalhar fundamentalmente com as figuras negras, eu vou mostrar para vocês eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar primeiro as figuras vermelhas, porque elas que são consideradas dentro da nossa historiografia do estudo da cerâmica como as mais belas, as mais bem preparadas, né? Aquelas que têm um agradável para o nosso, que nos agradam olhar. Mas elas são contemporâneas. Na realidade, o horizonte cronológico ali é o mesmo, né? A gente está falando do mesmo período de produção. E é aqui que eu vou pedir um pouquinho para vocês darem uma olhada. Eu vou pedir licença, eu vou ficar em pé. Alguma coisa eu vou ler, mas na verdade eu falo, eu fico me movendo. Eu vou tentar ficar centrada na sua câmera, tá? Aqui, tudo bem aqui? Então tá. Então, começando com essas obras, né, que daí, dentro de toda a perspectiva do conhecimento dos vasos gregos, é importante que eu diga para vocês que a gente tem quase 400 anos de conhecimento desse material, que começa lá atrás, ainda finais do meados do século XVIII, com coleções, com as grandes escavações. Então, quando se encontravam essas peças inteiras e bonitas, né, logo elas acabaram se tornando um grande corpo de material propício para se olhar, para colecionar, para vender e depois para se estudar. Então eu vou falando para vocês aqui numa perspectiva, né, da arqueologia enquanto ciência em construção. Então algumas coisas que foram acontecendo para a gente entender essas peças tem muito a ver com aquelas pessoas que não estavam interessadas em destrinchar o material, mas talvez só recortar aquela imagem e fazer coleções de informações que esse material vai trazer para a gente afinal. Uma informação aqui importante nesse caso são essas atribuições. Então, rapidamente, a atribuição ela pode vir por assinatura. Alguns artistas assinavam as suas peças, mas a maioria não. Então, os autores, por análise dos traços, por análise de repetições, de manias, de tudo que vai acontecendo nessa obra, atribuíam os demais vasos a coleções de pintores, vamos dizer assim, e há nomes que não necessariamente são nomes verdadeiros. No caso, o Eufrônio aparece como uma assinatura, que o Eufrônio fez, o Eufrônio pintou. E aí, quando não tinha assinatura em vasos parecidos com esse, os autores foram, então, agrupando para essa produção do Eufrônio. Acontece que um monte de vaso não tem assinatura. Acontece que muitos dos pintores talvez não fossem letrados absolutamente. Então, os autores que precisavam classificar e organizar todo esse material começou a dar nomes a essas pessoas que estavam fazendo os vasos, né? A essas mãos que fazem esse tipo de decoração. Então, muitos dos nomes, às vezes, são basicamente convencionais, eles vêm de uma coleção, de um detalhe da decoração, ou como no caso do que eu vou falar para vocês, do local de achado. Meu pintor, ele vai ser chamado de pintor de Gela, porque grande parte do seu material foi encontrado em Gela, na Sicília. É importante, novamente, dizer, fazendo alguns parênteses sempre aqui, que a maior parte dos vasos gregos encontrados e colecionados nesses períodos um pouco mais anteriores são encontrados em território italiano, né, no que é a Magna Grécia no passado. Então, na verdade, as nossas coleções de vasos áticos e vasos gregos são constituídos principalmente pelos achados feitos na Itália, né? Então, eu não vou ficar... Oi?
as primeiras escavações, as grandes escavações, grande parte do material realmente não foi encontrado em contexto grego, né? Então, depois sim. E aí isso dá toda uma bagunça nessas classificações. Vai demorar um pouco para os autores entenderem que esses vasos são gregos, são áticos. E que muitos deles que são encontrados na Itália, que são italiotas, eles vêm de uma tradição grega. Então há um problema inicialmente, depois a gente entra num acordo. Eu vou tratar aqui só dos áticos, logo aqueles que foram feitos com a técnica ática de figuras vermelhas e de figuras negras em Atenas. E aí eles foram transportados para lá, seja junto com as pessoas que foram em períodos de colonização ou mesmo de comércio e contato cultural, né? Então, assim, essa primeira visão nossa aqui, né, de uma cratera em cálice. Então, eu vou falar nome, vou falar técnica, não se preocupem, eu convido todos depois a fazerem os cursos de cerâmica que nós promovemos para falar de nomenclatura, de tecnologia e de tudo mais. Oi? Recomendado pela nossa colega que acabou de fazer a palestra. Então, né, estamos aqui com uma colega que fez o curso, várias outras pessoas fizeram um curso ali, mais uma outra pessoa fez um pouquinho de curso ali. Então, eu não falei, daqui a pouco eu falo, para não bagunçar o vídeo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu vou falar alguns nomes, algumas técnicas e cronologias, então vocês vão de verdade acreditando em mim e aceitando que tem tudo isso tá muito sistematizado, né? Então esses nomes que eu vou falar para vocês, não vou ficar explicando apenas a função, a forma, porque não é isso que nos interessa. Mas essa cratera em cálice, que é esta forma bem grande mesmo de vaso, é feita em figuras vermelhas. Aqui a gente tem essa cronologia super extensa, né? Porque ali tá de finais ali do século VI, já vai pular um pouquinho mais para frente. Mas essas cronologias têm alguns problemas, mas é para a gente ficar nesse mesmo horizonte, fins do sexto, meados do quinto. Ela está em Berlim e ela traz essa cena, então, que compõe algumas coisas, né, algumas modalidades de esporte que vão ser bastante recorrentes nas imagens de palestra, nas imagens de esporte e treinamento, sobretudo, quando se tratam de atletas na iconografia. Então, a gente tem um discóbulo, a gente tem aqui normalmente interpretado ou como treinador, em algumas outras cenas pode aparecer até mesmo como um juiz no meio da competição, ou então alguns musicistas que vão aparecer tocando instrumentos musicais para acompanhar a prova atlética. No caso aqui, ele está todo vestido e ele já faz uma certa diferença com os outros personagens que estão nus. Esses que estão nus são os nossos atletas. Então, eles estão apresentando certas modalidades, né? Então, eu quero mesmo que vocês olhem esse vaso como um todo, a sua forma muito delicada, apesar de grande, essa decoração toda muito bem trabalhada, muito controlada. Nessa técnica de figuras vermelhas, a gente vai ter todo o fundo do vaso pintado com a tinta preta. E as figuras vão ficar, então, na cor do vaso. E todo o detalhamento é feito com pincel. Então, o que acontece nessa técnica? As figuras vão ficar mais bonitas mesmo. É muito mais fácil a gente desenhar com um pincel e fazer detalhes muito pequenos com um pincelzinho fino, o que vai ser diferente das figuras negras que eu vou mostrar posteriormente para vocês, que é feita ao contrário. Então, quem recebe a tinta preta é a figura e todo o detalhamento é feito com um instrumento cortante. Então, como ele vai fazer incisão, normalmente as figuras ficam realmente um pouco mais rígidas, mas isso não é a desculpa para o desconhecimento, né, da anatomia ou do movimento, como alguns autores querem. É uma questão técnica e que é muito bem trabalhada por muitos artistas. Então, nós temos aqui um exemplo grandioso, né, das figuras vermelhas, atribuído a esse Eufrônio, que é um dos artistas importantes nesse período, e a atribuição vai servir, inclusive, para aumentar o valor mesmo desse material em sites de venda, em sites não, né? Na época não tinha site, lá nos colecionadores, nos antiquários, mas hoje em dia em sites. Se vocês entrarem na internet, em leilões, até no eBay, vocês encontram vasos até arqueológicos sendo vendidos, e quando tem uma atribuição, esse valor ele aumenta, porque você está localizando ele numa produção especializada, e quando é de algum artista assim, muito proeminente, inclusive na sua época, que assinou o seu material, então esses valores sobem muito. Então é uma discussão pertinente a gente falar dessa atribuição. Esse é um primeiro exemplo. Eu vou mostrar agora uma sequência
de outros exemplos de uma outra forma de vaso, que se torna também uma especialidade para um autor. Ah, ainda não chegou nele, desculpem, mas o próximo será. Todas as imagens que eu vou mostrar a seguir é dessa forma, essa taça ou aquílix, né, que é aquela forma para a gente beber, né, uma forma de cálice, de taça, enfim, depende da tradução. E essa também é atribuída a um autor bastante proeminente, né, nesse período, o Epícteto, porque ele também vai assinar. Essa é a parte interna do vaso, então a gente tem aqui o nosso cálice, da parte de fora toda eu tenho, ou não, às vezes, uma iconografia, e isso está acontecendo no medalhão do vaso. Então a gente vai precisar beber o nosso líquido para poder ver o que está acontecendo lá no fundo. Isso daí é bacana. Aqui a gente tem uma cena, então, de luta, né? Os autores, eles interpretam essa cena como uma cena de wrestling, né? A luta corpo a corpo mesmo. Vocês veem que é bastante controlado dentro do medalhão, dentro desse limite que o próprio medalhão impõe, né? Esse círculo central, até mesmo isso daqui, que isso vai servir nas atribuições, essa delicadeza de colocar o pezinho, a mãozinha bem direitinho nessa faixa que vai delimitar o solo. E é uma cena, então, dos dois em algum movimento dessa luta. Né? Então, essa é uma das modalidades que vai aparecer nesse conjunto de imagens que eu trago para vocês. Sempre os atletas nus, novamente, né? É importante lembrar. Para essa, olha que coisa mais bonita essa daqui, né? Tanto de fora quanto de dentro, né? A gente vai ver que as imagens todas elas estão conectadas às modalidades esportivas. É uma taça, então essa é a forma que também apareceu no anterior, tá? Todos esses vasos agora são nesse formato. Ele tem fora uma decoração toda dedicada ao atletismo, a certas modalidades, e dentro também. E é atribuída a Onésimo. Todos esses nomes que eu estou colocando são propostas de sistematização em língua portuguesa. Tá? A gente tem os nomes todos em grego, eles assinam, depois a gente tem as transliterações, mas é um projeto que a gente tem tentado sistematizar tanto o nome de vaso quanto o nome de pintor e das inscrições em língua portuguesa. Há um problema, eu sei, aqui grande parte de vocês estudam também estuda essa questão, e eu acho que a gente precisa conversar um pouco também em alguns momentos. Mas é mais por questões didáticas aqui que eu vou colocando tudo nesse aportuguesamento. Tá? Atribuído então a esse pintor que também assina e que se especializa nessas cenas de atletismo. Não são tantas, mas são algumas. Mas ele traz para a gente, né, na parte de fora desse cálice, então, um atleta segurando os pesos. Então existem algumas modalidades, né, de corrida com peso, de lançamento de peso, e ele está apenas segurando o objeto daquela modalidade em que ele se especializa. E excelente essa cena do movimento, do salto com os pesos, né? Então esse atleta ele está saltando, é o momento em que ele já fez aquele seu primeiro momento da corrida e salta posteriormente. Novamente aqui uma figura vestida, segurando o bastãozinho, interpretada como o treinador, né? Talvez esse bastão seja para marcar o ritmo, às vezes para dar uma... Presta atenção, atleta, vamos fazer direito, dar aquela chamada, porque ele é o professor, né? Como dizemos no futebol aqui, professor. E agora vocês viram, né? É a sequência, então nós estamos aqui, eu não virei de propósito a cena que era para a gente ver o movimento, tá? Então a gente viu aqui, está o nosso treinador e a cena continua para o outro lado. Então a gente tem aqui uma pequena quebra na imagem, né, um pedaço que faltou da cerâmica, não foi completada, mas tem aqui alguns elementos, continua, né, a cena do atleta com os pesos, naquela modalidade do salto, naquela modalidade da corrida. Aqui um instrumento que vai aparecer bastante na iconografia, que é para arrumar ou para marcar a areia, né, nas provas de salto. Aqui, bem de ponta cabeça, né, a gente vira aqui mais um atleta carregando algo aqui na sua mão. E, de novo, aquela figura do treinador com o seu bastão. Né? Então, a gente tem o giro todo, por fora, algumas modalidades aparecendo. Sobretudo, essa da corrida e do salto com o peso. E na parte interna, a gente tem um outro atleta, né? Provavelmente aqui no movimento de girar para jogar o disco. Né? Então, é o movimento do discóbulo, aquele momento em que ele já está...
o corpo todo torcido, né, porque ele vai fazer esse movimento de giro. E aqui preso ao fundo, normalmente a gente vai ver que no fundo dessas cenas aparecem alguns instrumentos comumente ligados aos atletas. Então são vasos que são pequenos aríbalos para jogar o óleo, passar o óleo no corpo, esponjas, outras coisas que vão fazer parte desse tema atlético, esse tema da palestra, né, do treinamento. E aqui a gente vai ter algumas inscrições, nesses vasos aqui principalmente tem muitos daqueles kalos names, né? Então aqueles assim, fulano é bonito, que vai aparecer nessas inscrições. Não vou tratar disso agora. Continuando esses medalhões a essa mesma atribuição, então vocês veem que acaba sendo quase que uma especialidade. Ele faz outras cenas também, mas ele tem muitas cenas de atleta, né? Então aqui de novo a gente tem pendurado aqueles pezinhos que na cena anterior o atleta estava segurando. Ele aparece no campo aqui figurado como o aparelho que está ali esperando para outro atleta desenvolver a sua modalidade. Um outro atleta segurando esse bastão, o outro discóbulo e, de novo, aquele instrumento. Então, ele mostra mais alguma modalidade. Então, a gente já tem a corrida, já tem o salto com peso, o salto com peso, o lançamento de disco, a gente vai ter algumas outras que aparecem. Aqui a fita, né? Então, alguma modalidade que ele vai desenvolver ou alguma coisa que ele vai fazer utilizando a fita, novamente os pezinhos aqui atrás e aquele instrumento de cuidar da areia, né? Para fazer ou as medições ou ajeitar a pista posteriormente. Esse é uma graça, porque ele está olhando para a gente, né? Então é muito bonitinho, na verdade, porque na nossa iconografia, os rostos, na Ática, que é nossa, a frontalidade do rosto é muito menos recorrente do que os perfis. Quando a gente está de frente, né, assim, principalmente para máscaras, principalmente para aquela coisa mais apotropaica, para sai daqui, seus invejosos, né? Então, assim, a frontalidade ela tem outros significados. No caso aqui, eu não sei dizer a intenção desse artista de colocar o atleta de frente, mas ele adquire até um tonzinho um pouco cômico, né? Porque o rostinho dele está como se ele fosse pego de surpresa. Ele está lá fazendo a sua toalete, porque ele já está próximo, né, dos bastidores do atletismo, ele não está lá na pista, ele não está no exterior, ele já está num local fechado, no vestiário Brigada. Eu falo bastidor, mas é o vestiário, então, e ele é pego de surpresa, ele está lá se lavando, se cuidando, e de repente alguém o pega, né, sem calça, eu ia falar de calça, mas sem calça absolutamente. Mas temos aqui ainda essas outras imagens, esses outros elementos que são participantes das cenas de atletismo. O bastão, o vasinho que vai ter, então, o tal do líquido a ser jogado, e aqui que é uma graça, que são as sandalinhas, né? O sapatinho dele ali. E ele ali fazendo a sua toalete, né? E isso é muito interessante, realmente os rostos de frente são muito mais raros de acontecer nessa iconografia mais comum, que não trata, por exemplo, de divindade ou de máscaras que vão fazer, então, aquele serviço de afastar o mal, né? Então, é uma personagem, é um menino, né? Um homem ali, ele não está nem barbado, então ele é bem jovem, e ele está frontal. Isso é uma qualidade aqui que aparece para essa atribuição, para essa produção. E tem também aqui algumas inscrições. Aqui também o momento, né, bastidor, vestiário, o final das atividades, em que os atletas estão segurando aquele instrumento, né, o estrigilo, que vai raspar a sua pele para tirar o suor, tirar o excesso de óleo, tirar a areia, tirar toda a sujeira antes dele terminar a sua toalete completa, entre um e outro esporte ou ao final da sua atividade. Então ele tem aqui até um lugarzinho que estão ali as vestimentas e tudo mais. De novo aqui ao fundo esses outros elementos, sejam os vasinhos contedores de óleo, enfim, fazendo a composição da cena, e os dois terminando então o seu momento toalete, né? Alguns desses vasos na parte exterior também contêm outras cenas de esporte, alguns não têm relação com o esporte, tá? Então isso não é também uma regra. Aqui a gente tem uma outra atribuição, mas novamente todo o recorte cronológico se mantém.
E aí eu entro então agora para vocês, assim, porque vocês olharam muito bem essas figuras vermelhas, eu tenho certeza. Elas realmente têm uma coisa de movimento, traços que são bastante finos, mas lembrem-se que a técnica tem muito a ver com isso. E aí vocês têm uma diferença muito básica com o que nós vamos ver agora, que parece realmente muito mais rígido, e as formas também vão ser bem diferentes, eu me atrevo a dizer, como os autores, mas é para a gente criticar eles depois, que são menos elegantes. Então a gente tinha aquela cratera em cálice maravilhosa, a gente tinha todos os outros cálices muito delicados, com decoração no medalhão, e agora nós vamos ver uma categoria de vaso que não tem absolutamente nada a ver com aquelas, mas que não deixam de ser importantes só porque são diferentes. Tem a ver também com o contexto, com o uso e assim por diante, como aquelas têm. Recortando então nessa atribuição e nesse período, para a gente fazer essa comparação de imagens e entender por que esses autores estão falando tão mal dessa pobre criatura a quem atribuiu esse nome. Então, primeiro de tudo, o nome vai ser definido graças à proveniência, então, porque a maioria dos vasos reunidos e atribuídos ao pintor de Gela vem de Gela, que é uma cidade na Sicília. Esse batismo, essa atribuição foi feita em 1936, então ela se cristalizou, ela ficou muito bem trabalhada por uma autora que se chama Haspels, e se consolidou essa produção, e todos os outros autores que porventura trabalharam com alguma coisa parecida foi encaixando novos vasos a essa atribuição. Dentro desse período tão largo também, de mais de 35 anos de produção, é colocado este artista, essa sua oficina. Então é como se por 35 anos ele estivesse produzindo os seus vasos com diversos motivos, entre eles o que a gente vai ver aqui posteriormente. E ele tem uma produção que é especializada em lécito, que quase 80% da sua coleção é dessa forma, que é essa aqui que nós estamos vendo, que parece uma garrafinha, né? É um vaso de dimensões menores e que tem espaço para se fazer uma cena só. Então, por exemplo, a gente viu lá nos cálices que dá para usar toda a volta mais o centro. Aquela cratera grandona tem dois lados. Eu mostrei só um lado para vocês. Ninguém quis saber o que tinha do outro lado, né? Mas tem dois lados, duas cenas que podem acontecer. O espaço do lécito permite que se faça uma cena só. Então, é claro, o tamanho do vaso vai comprometer o tanto de coisas que vão aparecer. Então, também não é uma falta de conhecimento do artista de colocar menos coisa acontecendo, porque ele coloca um monte de coisa às vezes, ele consegue espremer um monte de figurinha ali. Em menor quantidade, outros vasos. A enóqua, né, que é para verter o líquido. As oupas, que são uma variação, né, então ela tem um pouquinho de diferença formal. E as ânforas, que na verdade são só duas na coleção toda desse pintor, né? O que eu estou tratando aqui para vocês é um levantamento que chega a 396 vasos que podem ser ligados a essa atribuição. Então eu trabalhei com 396 vasos, para os quais eu posso colocar essa nomenclatura do pintor de Gela, sua oficina, sua maneira. Então é uma coleção muito grande de vasos atribuídas a esse mesmo artista ali naquele recorte temporal, cronológico. Lindos gráficos Pitts, isso daqui está na tese, a tese está disponível lá no banco de teses da USP, eu sei que é muito bacana ler tese, vocês podem procurar, vai ser ótimo para ver as fotografias, ver todas as imagens, ver a coleção toda, porque aqui só me interessa desses 396 objetos, dentro desses 396 e dentro desses 98 separados por temas iconográficos que eu chamei de profanos, os 13 que falam sobre a palestra. Então, assim, tem todo um estudo iconográfico que eu fiz uma separação por temas gerais e por temas mais específicos para entender essa produção toda. Aqui é importante dizer para vocês que assim, a iconografia, no caso, que dentro da historiografia dos vasos gregos é uma das características que mais recebe atenção, que é um dos elementos mais estudados, né? Todo mundo direto, é aquilo que se vê, aquelas imagens, elas chamam a atenção, elas respondem tantas coisas sobre mitologia, sobre vida cotidiana, sobre os animais, sobre os rituais, sobre a divindade, que é o que mais temos de produção dos estudiosos. Só que essa é uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente estuda a iconografia, mas a gente não pode abrir mão do suporte. Então, a gente tem essa iconografia acontecendo em diversos tipos de materiais,
E aqui, no nosso caso, os vasos feitos de cerâmica, feito de barro, são o suporte principal. Eu não posso tirar essa iconografia, fazer a coleção e me esquecer do que está acontecendo com esse material. Para que ele foi feito, como que ele é usado e aonde que ele foi encontrado. Então, esses vasos que eu falei para vocês, os lécitos, eles são vasos que têm a sua principal característica, o seu primeiro uso, o de conter líquido. Ele parece uma garrafinha de azeite, ele vai ter aquele pescoço mais fino que é para controlar a saída do líquido, né? E pode ter água, de repente, pode ter outra, é para líquidos aquilo lá. Ele vai ser utilizado quando ele não tem toda essa iconografia, assim, aquilo que a gente chama às vezes de utilitário, de uso cotidiano, porque eles existem sem ter decoração. Mas quando eles são decorados, eles acabam tendo uma outra interpretação, principalmente porque eles são achados em contextos muito específicos, ou rituais, ou santuários, né, religiosos, ou fúnebres. Eles aparecem dentro das sepulturas, junto com os mortos, ou para marcar a sepultura desses mortos. Então, é um vaso que é sim para verter líquido, ele não perde essa função, porém ele tem outras maneiras de uso também, né? E a decoração que está ali fora pode ou não ser associada a esses usos. O que acontece com os vasos gregos é que qualquer tema é passível de ser decorado. Os artistas estão vivendo ali no mundo, estão vendo as coisas, conhecem as mesmas coisas e eles acabam retratando, o que não faz dessa decoração uma informação direta sobre o que está acontecendo na vida, sobre o que está acontecendo lá com as divindades e assim por diante. Mas o estudo iconográfico foi se desenvolvendo dessa maneira, então a gente conhece muita coisa graças aos estudos iconográficos. Não que o suporte tenha sido totalmente desconsiderado, mas muitas vezes é mais legal a gente ver a imagem do que a gente ver onde ela está e considerar esse pequeno objeto como algo também para informações. Tirando esse momento, né, de reflexão terapêutica, a gente vai ali para nossas cenas de palestra, e essas cenas de palestra que são atribuídas então a esse meu pintor. Aqui a gente já começa chocando vocês, porque eu já trago um vaso muito fragmentado, né? Ele está recomposto, ele está lá no Museu da Ágora, e ele foi recolado os seus fragmentos, e nem todos foram encontrados. Então isso que vocês veem são os buracões do vaso. Há uma questão interessante que a gente tem que levar em conta, né, assim, da própria conservação do material encontrado e da conservação dos museus, optou-se aqui por não completar o vaso. Existem algumas correntes ou algumas coleções em que acaba completando o vaso, seja colocando o caco aqui, como eu mostrei para vocês naquele cálice, que ele é completo e pintado de preto, mas ele não tem a decoração completa, mas algumas correntes já chegaram a completar inclusive a imagem. Então isso tudo eu falo para vocês porque é importante, porque a gente está estudando iconografia, falando do esporte, às vezes com coisas que são mais até modernas ou então imaginadas, né, posteriormente. Aqui opta-se por não fazer a recomposição e dentro a gente vê que tem uma cola muito bem espalhadinha ali, um gesso bem, né, para manter esse material integrado. Aqui a gente vai ter então mais algumas modalidades que a gente já viu anteriormente sendo mostradas. E aí a gente tem aqui novamente uma figura que está vestida, então muito provavelmente é aquele treinador, talvez, se ele estiver segurando ainda o pauzinho dele, é melhor ainda para a gente definir, talvez, que ele seja esse treinador. A gente tem aqui um atleta com o disco na mão. Aqui a gente tem um pedaço de um atleta carregando como é o nome disso, gente? O dardo. O dardo é a lança, né? O dardo. Aqui a gente vai ter uma figura masculina totalmente vestida, que aqui nesse momento a gente não vê o resto dele, mas por comparação a gente vai ver que é muito comum que seja o tocador de aulos. Então é o auletes, ele vai estar lá tocando a música para o acompanhamento. Nas modalidades esportivas a música está muito presente, seja para marcar, né, o momento, o ritmo e assim por diante. Mais um vestido aqui, esse daqui muito provavelmente, que não temos o resto, né, também vestido pode ser também o treinador, associado então a outra figura carregando o disco, né. Então nós temos aqui uma sequência de um conjuntinho de três, né, de um vestido, dois atletas,
bem separado por essa figura estática, que vai ficar aqui parada no meio da cena, e outras duas figuras, uma vestida e a outra carregando o seu instrumento ali, o seu objeto da modalidade esportiva a qual ele vai performar. O que é interessante aqui, e no caso específico desse pintor, é que ele vai então utilizar esse campo todo a superfície do seu vaso para mostrar uma série de coisas acontecendo. E ele se importa um pouco com simetria, apesar de não estar totalmente simétrico, porque não tem uma outra figura, ele sempre coloca uma figura estática para fazer o eixo dessas outras coisas acontecendo. Tá? Isso vai acontecer normalmente. Horrorosa foto, mas a gente tem um problema muito sério também de fotos e imagens aqui, fotografias em branco e preto, fotografia que não aparece tudo e tudo mais. A internet hoje está ajudando a gente bastante, porque os museus têm disponibilizado um material muito bom para a gente poder observar, mas grande parte do material não tem imagens muito boas. E eu sofro em dizer que essa foto fui eu que fiz, então olha que tragédia, né? Aqui, mas aconteceu, né? Aquele momento, vai tirar a foto, não deu muito certo e não tinha como fazer depois de novo. Então, muito cuidado quando a gente vai trabalhar com a cultura material, de fazer registros muito bem feitos, porque senão acontece isso, eu não posso nem dizer que são os outros que fazem, né? Novamente, então aqui que a gente tem a cena mais completa, dá para ver essa tal figura estática que está ali no meio, né? Ele está segurando alguma coisa aqui nas suas mãos, ele está nessa posição aqui com as mãos, e está muito corrompido, o vaso não dá para a gente enxergar direitinho, mas ele está. Aqui nós temos uma figura segurando aqueles pesos, como a gente já viu anteriormente. A gente vê a outra figura segurando o dardo, e no solo a gente vê um outro instrumento, um outro aparelho, então que seja o disco para o disco óvulo, ou que seja uma bola para se fazer algum tipo de alguma coisa, mas normalmente seria o disco. E do outro lado, terrível a imagem, né, porque está bastante corrompida, é uma cena de dois atletas em contato, então muito provavelmente eles estão lutando. Tá? Novamente vocês veem que ela se repete, né? As cenas elas vão se repetindo, às vezes com mais ou menos personagens, mas normalmente seguindo a maneira como esse artista tem representado essas figuras. Aqui a gente tem outras duas figuras carregando dois aparelhos, né? Aí já não é só uma lança, são duas. Para aparecer aqui um atleta jogando o dardo, e, novamente, aquela figura estática tocando um instrumento musical, fazendo a divisão dessa cena. Então, nós temos dois para cá, dois para lá. Outra variação, não tão variada assim, né? Com uma figura vestida carregando o seu pauzinho de instrução, um outro atleta, outro com o disco, aqui ele tá o disco está diferente, ele recebe uma coloração branca ali para a gente poder ver, e um banquinho com as roupas, as vestes daqueles atletas ali. E aqui aí dá para a gente ver bem direitinho a decoração então da roupa dessa figura estática que fica ali, né, tocando a sua música. Dentro daquela especialidade do pintor, um vaso um pouquinho diferente, né, uma OPA, que serve como a jarra então, para fazer jogar o líquido no vaso para beber. Novamente, esse conjunto dos rapazes segurando os instrumentos, o rapaz aqui, o musicista, tocando, e os atletas fazendo a performance da sua modalidade. A gente tem visto aqui algumas cenas que tem umas coisinhas que parecem letras, não são inscrições. Aqui não tem nome de ninguém, não está dizendo nada sobre a cena. São alguns risquinhos que até imitam um pouco as inscrições, mas elas não são lidas com significado. Elas aparecem ali, às vezes também para fazer a parte da composição, né? E, finalmente, aqui uma cena de luta, que dá para ver um pouquinho melhor aquela que a gente perdeu ali com o vaso que não estava muito bom. O seu treinador e dois grupos, né, de lutadores. Então, um a cada lado do vaso. E em outro vaso também feito, né, desse tipo aqui, um pouquinho maior, feito para verter o líquido.
Existem alguns aqui, daqueles 13 que eu falei que tem algumas que a gente não tem absolutamente cena, eu não encontrei imagens, eu não encontrei fotografias, eu acredito nos autores que fizeram a descrição dessa cena, dizendo, aqui tem um musicista, aqui tem um atleta fazendo determinada modalidade, e aqui tem outro, e aí isso compõe esse conjunto dos 13 vasos. Mas, na realidade, a gente não tem tantas imagens assim, são só essas que eu tenho, as fotografias. E aí eu falo para vocês, assim, né? Uma questão técnica faz com que algumas dessas cenas sejam realmente mais rígidas, mas dá para dizer que está tão distante assim dos outros pintores áticos, a representação do corpo, a questão anatômica e mesmo a prova, está muito parecido com o que a gente foi vendo até agora e que os outros autores, então, consideram como uma documentação mais fiel das modalidades do atletismo, né? E isso é a contraposição assim, que eu gostaria de fazer em relação a esses autores que vão falar algumas coisas. Peço licença para dar uma lidinha, para não me estender demais aqui, segundo alguns desses pensadores aqui que nos falam sobre essas imagens. Eu disse que a Haspels ela faz a atribuição. Essa autora, em 1936, ela faz um estudo muito completo sobre esse pintor. A gente vai ter uma segunda publicação só lá nos anos 70, em 74 e 76, de um autor holandês, o Emmerik, é dele que eu vou falar mal agora. E depois, só nos anos 90, que se retomam esses estudos com uma autora francesa, e depois ali em 2009, quando eu peguei eles de novo. Então, a bibliografia referente a esse pintor, a essa produção, ela é muito pequena, né? Então, assim, existem aqueles que fizeram a classificação, há uma certa crítica, a crítica da crítica e a crítica final. E aí a gente está em trabalhos ainda, porque dá para encontrar uma série de outras possibilidades para os futuros pesquisadores. Então, falando desse Emmerik, né, toda essa série que eu mostrei então aqui para vocês representa basicamente o pior do pintor de gelo. Tá? Claro que a gente precisa conhecer todo esse conteúdo, então acreditem em mim que dentro de tudo que ele fez, dos 396 vasos, esses que vocês viram são horrorosos. Tá? É o pior que ele produziu. E o Emmerik diz, claramente o pintor não tinha quase conhecimento da anatomia humana e muito menos dos movimentos atléticos. Tá? Uma vez que, segundo ele, o artista desenha figuras humanas muito rígidas, com poucas e equivocadas incisões para a definição da musculatura e muda apenas uma ou outra posição de um vaso para outro. Então, eu já disse para vocês, é uma questão técnica, ela vai ser um pouco mais rígida, porque o instrumento que se faz essa pintura é diferente do que vai vir depois, que dá muito mais movimento. Eu não sei se vocês chegaram a fazer essa comparação, mas a definição de musculatura, mesmo feito com a incisão, não está tão diferente daquelas feitas nas figuras vermelhas que vieram posteriormente. Então, ele continua mantendo os traços que vão fazer a musculatura das pernas, do peitoral, da própria musculatura, aqueles, né, os quadradinhos que todo mundo tem na academia, ele pega, ele vai e ele coloca lá. Então, não está tão diferente assim, é um aspecto técnico. O Emmerik estava muito de má vontade, porque ele diz, não, está rígido, está horroroso. Né? E a questão isso tudo bem, ele está fazendo uma sequência de vasos aqui, ele está repetindo o tema, qual o problema? Né? De repente foi a gente que não achou a grande diferença de coisas que ele fez. Nessa coleção que a gente conseguiu compor, ele repete aquilo que ele tem feito. Né? Além disso, o autor, o Emmerik, insiste na falta de conhecimento do pintor sobre o atletismo ateniense, considerando-o provinciano, porque comete alguns equívocos na composição da cena. Há um lécito que a gente não tem a imagem, né, que ele diz que aparecem 2 pares de lutadores, então seria mais ou menos aqui essa imagem, só que em vez de estar representada a figura dos treinadores, que seriam esses 2 que aparecem, vai aparecer o auletés. E aí ele diz assim, que absurdo, porque não existe como ter a flauta sendo tocada, né, o aulos, enquanto está sendo performada a luta. O aulos vai ser tocado em outros momentos, em outras provas, aqui não vai ser. Então, só por isso
ele não sabe nada, porque o Emeric diz, ele não tem conhecimento do atletismo ateniense. Ele é provinciano, ele é estrangeiro, ele veio lá da Sicília e ele está se metendo a fazer imagens do atletismo ateniense. Então, ele é bem bravo com esse pintor. Desconsiderando qualquer possibilidade de inovação cênica ou mesmo de uma variação descompromissada do evento, o Emeric diz que o pintor só pode ter cometido esse erro por não ser ateniense. Colocar um tocador de flauta numa cena de luta é um erro crasso, é horroroso, que ninguém nesse mundo esperaria que um ateniense iria cometer. Né? Reforçando essa opinião, ele inclui uma nota em que diz que isso seria o mesmo que alguém representar um goleiro de futebol com o taco de hóquei na mão. Deu pintor de gela, não dá mais. E aí parece que ele desconsidera, né, que essa cena, por exemplo, tenha acontecido, que ele não sabe nada de anatomia, que ele não sabe nada, né, do movimento e tudo mais, só pelo fato de não estar aqui o músico. Mas assim, então ele conhece. Se ele botou um músico numa outra cena igualzinha a essa, pode ter sido simplesmente uma escolha, e não um desconhecimento da prova e de como essa prova é feita. Foi uma escolha. Eu prefiro colocar ele assim, porque eu tenho esse esquema iconográfico já muito presente. Né? Cerqueira, o professor Fábio Vergara Cerqueira, no seu catálogo, né, de imagens de música nos vasos áticos, ele diz que existe sim o acompanhamento de musicistas, né, tocadores de aulos nas lutas, sempre observados por um juiz. Então até mesmo essas pessoas aqui vestidas podem não ser exatamente o treinador, pode ser o juiz também. Segundo ele, alguns historiadores demonstram dificuldade em aceitar a presença do auletés durante a prova de lutas, em decorrência das conhecidas passagens de Filostrato e Pausânias, que daí fizeram com que esses historiadores entenderam que o acompanhamento musical se destinava unicamente, ou ao menos principalmente, ao salto com halteres. A luta pode ser aceita, mas normalmente não. Mas, segundo as fontes escritas, o emprego do aulos no acompanhamento é muito mais comum. Plutarco menciona sua presença nas lutas realizadas nos festivais em Argos. Pausânias descreve a decoração do escudo de Cípselo, onde atletas aparecem rivalizando-se no boxe ao som do aulos, e Ateneu refere-se ao auletai acompanhando danças que imitam a luta. Então, existe nas referências literárias o acompanhamento. Então, ele não está tão distante assim, não tem problema. E outra, a gente tem que imaginar que a tradição iconográfica, ela também tem uma linguagem própria. E ela não necessariamente tem que seguir aquilo que depois vai ser colocado, né, na tradição literária. Né? Existe essa liberdade do artista. O que nos causa desconforto ao ler as críticas de Emeric é a insistência de que os supostos equívocos nas representações de palestras desse pintor se devem ao fato de ele possuir uma origem não ática. Mas a origem do artista não é comprovável facilmente, e muito menos por essas razões. Né? O tópico destinado à análise desses vasos de cenas de palestras no artigo deste autor, do Emeric, é repleto de comentários desfavoráveis à sua obra. Ele sugere que o pintor deve ter simplesmente emprestado os modelos de atletas de outros artistas e os incorporado no seu próprio repertório. E isso é algo que pode acontecer. Se a gente imaginar que as oficinas estão ali produzindo para uma clientela que está consumindo, é muito comum que um copie do outro, que um vá na oficina do outro, que um contribua com o outro. Então, isso não quer dizer nada. O fato dele copiar não quer dizer que ele não soubesse o que ele estava fazendo. Né? E depois repetindo em todos os vasos com essas pequenas variações. Mas, né, ele diz ainda que esse pintor ele constrói as suas imagens de maneira impensada, incoerente, simplesmente colocando as figuras lado a lado, só variando a ordem. E é por isso que ele decide que ele é provinciano, que ele não sabe que ele não é ateniense. Mas, felizmente, né, a Frontisídio Ku, que é uma outra autora que estudou essas imagens, ela demonstra um pouco mais de otimismo ao interpretar essas mesmas cenas, né, e se preocupando, sobretudo, em mostrar que essas imagens deveriam ser lidas muito mais do que uma incoerência, né, com um desejo de mostrar a diversidade dos exercícios. Então, na realidade, ele não está preocupado em mostrar aquela prova sendo feita do começo ao fim, acompanhado dos elementos perfeitos. Ele está querendo mostrar cenas
as coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Então, né, a diversidade dos exercícios, os preparativos e a animação da palestra. Né? Então, não querendo fazer algo realista, mas simplesmente pontuando que aquilo está acontecendo. Então, isso vem, assim, realmente contemplar essa ideia da iconografia, que ela não é um retrato da vida acontecendo como ela é, mas que há uma liberdade de representação, que há uma liberdade de assuntos que os autores, no caso os pintores, eles podem escolher se especializar, inclusive, e continuar mostrando para a gente que vem depois, estudar alguns elementos que, contrapostos ou então completamente negados pelas outras fontes, sejam elas as inscrições, sejam elas vindas da literatura e tudo mais, podem trazer um pouco mais de conhecimento, mas que uma não nega a outra simplesmente, é porque aqui ele falou desse jeito, mas um outro autor disse outro, isso daqui está errado. Né? Então a ideia é mais ou menos a gente imaginar que a cultura material e a iconografia, ela precisa ser lida de fato assim como uma documentação a ser contraposta, complementada ou negada pelas outras. Ela sozinha talvez não funcione, mas ela consegue funcionar de certa maneira. Eu acho que eu devo estar me estendendo horrores, então eu vou cortar aqui, assim, né, a questão toda de falar se o olhar do estrangeiro ele se justifica, né? Eu acho que não é o problema central, não é isso, não é essa questão que está em jogo, se ele é ou não é ateniense, não vai fazer diferença, porque a gente está falando de uma produção que tem uma história muito longa, a história da humanidade, o barro está com a gente desde que a gente é gente. Então é um material de fácil acesso, mas que acaba sendo feito com técnicas muito precisas, com uma necessidade de muita gente envolvida e que simplesmente está trazendo em um suporte muito específico imagens daquilo que todo mundo conhece, sendo o atletismo um desses temas. Né? E que daí não dá para a gente culpar um artista só porque ele desenha meio torto, ou só porque o vasinho dele não é tão bonito, ou só porque é um pouquinho rígido, de desconhecimento total, atribuindo a ele uma identidade que a gente nem consegue comprovar. É isso. Muito obrigada. Uhum. Uhum. E se associa esses vasos a uma certa data. Uhum. Então, sempre que eu vejo alguém falar da sociedade grega antes do período clássico, era o período geométrico recente. A minha pergunta é, de que forma uma convenção, de que forma se dá aquele fato? Parece que tudo os acontecimentos são datados com base nesse fato. Uhum. Como, né? De refinamento. Uhum. Então, sim. Sim. Então, é nesse momento que nós agradecemos a arqueologia, né, por ter se desenvolvido como uma disciplina que usa uma série de outros dados, que ela é interdisciplinar e que ela dialoga com as ciências duras, né? Então ela vai lá fazer as suas técnicas físico-químicas de análise do material e também com belas artes, com a filologia e assim por diante.
No caso da cerâmica específica, e aí também fazemos agora aquele nosso momento de dizer, graças à ceramologia, então, né, a essa disciplina mais específica que vai tratar da cerâmica, do material cerâmico, que, claro, não corresponde só aos vasos cerâmicos, mas outras categorias de material também. Muito foi feito de acordo, assim, realmente com o estilo, né, e é isso que dá uma precisão bastante precisa, que horror, né? Mas que deixa muito preciso pela mudança, às vezes, do detalhamento, da técnica, da cor, do instrumental, do tipo de material, que se consegue estabelecer algumas datas. É claro que isso não pode ser dissociado das escavações também e daquilo que a gente conhece, né, como a estratigrafia arqueológica. Isso tudo está acontecendo idealmente ao mesmo tempo. A gente tem muita cronologia já estabelecida antes da arqueologia estar consolidada como uma disciplina por conta da questão dos estilos mesmo, mas depois isso tudo acaba sendo comprovado também com essa cientificidade da arqueologia. Então a gente não pode dissociar o trabalho arqueológico desses estudos sobre o estilo, sobre a decoração e sobre as formas, né? Depois, quando a gente passa um tempo e a gente tem esses métodos físico-químicos de análise, de petrografia, de saber, por exemplo, de onde vem esse material, a jazida da onde que saiu, acaba se entendendo que as coisas estão muito bem correlacionadas. Então a gente sabe, por exemplo, que o material mais a argila com mais ferro, que dá uma tonalidade mais alaranjada no material, saiu de jazidas da região de Atenas, da região da Ática. E, portanto, nós temos os vasos áticos muito visualmente caracterizados. Esse daqui é um vaso ático, essa corzona alaranjada, esse brilho do verniz que vai ter a ver, do verniz ou da tintura, né, da pintura, vai ter a ver com o tipo de pigmento que é colocado e de uma tecnologia muito bem desenvolvida de queima, que faz com que esse material ele fique nessa composição. Uma argila muito bem queimada, uma tinta muito brilhante, e aí depois, por questões dos traços e do tipo de técnica para o desenho, a gente sabe que vai vir antes ou vai vir depois daquele momento. E aí, associado à estratigrafia, quando eu estou escavando, eu sei que o que está mais em cima é mais novo e o que está mais embaixo é mais velho. Em um sítio arqueológico muito bem controlado, que não tenha passado por problemas de bioturbação, não passou nenhum tatu lá que fez um buraco e derrubou o material, alguma coisa que está muito bem controlada arqueologicamente. Então a gente consegue estabelecer horizontes cronológicos. Como os estudos iniciais da arqueologia foram baseados nesses primeiros achados, que são esses vasos de figuras negras e vermelhas, houve também essa tentativa de ir entendendo o que tem nessas cenas e fazer comparações ali de coisas do cotidiano ou de coisas da mitologia. De mitologia e religião encontradas na documentação escrita e de cotidiano encontradas também em contextos domésticos, em contextos de produção. Se faz essa relação da imagem com o cotidiano, colocado numa cronologia que a documentação escrita já nos dá também o período, a gente começa a refinar também o nosso conhecimento sobre esse material. Quando a gente recua para um período em que não há escrita, o estilo, a técnica, a tipologia, ela vai fazer com que a gente estabeleça outros tipos de datas. E aí eu digo que são esses arqueólogos sistemáticos, neuróticos, cheios de toque, que ficam naquele material debruçados loucamente sobre aquilo que conhecem a trajetória daquele material, desde o seu primeiro elemento até o desenvolvimento, ele consegue ver que de um período para outro aquilo vai mudando, ou vai saindo coisa, ou vai entrando coisa. E aí a gente consegue estabelecer a sequência disso. Mas isso a gente só consegue com uma quantidade grande de material, com a sistematização, com a classificação e com a tipologia. Não dá para falar em cronologia sem controlar todo o seu material, a sua escavação e as suas informações. Mas não vem da cabeça de qualquer um, assim, isso é do século VIII. E aí existe todo um... Uhum. No geral? Uhum. Uhum.
Porque a arqueologia, a gente não depende do registro escrito. Nós temos o nosso registro, o nosso, tá? Porque eu sou arqueóloga, todos os arqueólogos aqui têm o nosso registro, que não é para a gente brigar, gente, né? Para a gente tentar se adequar com as possibilidades. Quando eu tenho um registro escrito, eu faço essa comparação e eu tento encaixar melhor aquilo que está acontecendo. E às vezes eu posso até mesmo, por mais que esteja registrado, às vezes eu tenho condição até de refinar uma cronologia da produção daquele texto, por exemplo. Né? Então, assim, epigrafia, essas coisas que tem ali o material associado, por exemplo, eu vou conseguir fazer uma cronologia melhor daquela inscrição, considerando o material e o seu contexto de achado, sobretudo, né? E do local onde ele está, como é que ele é visto. Então, assim, nós temos o material, e esse material ele permite, sim, fazer esse tipo de proposta, e que, normalmente, quando a gente consegue mais base de comparação, a gente acaba vendo que está muito próximo do correto, do aceitável, né? E tanto que essa questão até dos físicos, dos químicos, assim, a gente não depende, para a cerâmica, de análise de carbono 14, o contexto arqueológico, sim. Né? Quando você tem outros materiais associados, então se você tem material orgânico que sobrou, essas coisas assim. Mas a própria cerâmica já pode te dar um horizonte cronológico assim que você está escavando. Por muito tempo, a cerâmica foi chamada o fóssil diretor de uma escavação. Você encontra a cerâmica, você tem um horizonte cronológico estabelecido. Então, quando você está naquele extrato, quando você está escavando aquele momento, você está tratando de um momento do século X. Porque aquela cerâmica, mas também não é um pedacinho, é quando você vai encontrando esse material em conjunto. Né? Então, o nosso trabalho de classificar, de fazer tipologia, de cronologia, nos ajuda em campo e nos ajuda posteriormente. Assim. Parece que fica meio vago, mas acredite, se você pegar o estudo arqueológico, assim, essas coleções e coleções, porque a gente não está falando de um material, duas ou três coisinhas. Né? Dentro dos meus 396 são 13, mas dentro de 396, que dentro de outras coleções, de outras comparações, é coisa pra caramba. Então eu posso dizer que eu estou tratando desse período longo, né? Porém possível de se entender. Você fica satisfeito, Jonathan, assim? Ou não, né? Vamos fazer um curso de arqueologia. São mais fortinhos, é. Então, eu acho que também assim, que é um viés, uma má vontade da bibliografia considerar realmente assim, provinciano tudo que não é ateniense. Né? Então, aí depende de ser Gela, de ser em período de colonização, um pouquinho posterior, de ser metrópole, não é Atenas, é provinciano, não conhece. Então, é uma má vontade desse autor para esse caso específico, porque tem outros casos dentro da própria produção do pintor, desse pintor, dessa atribuição, que ele acha incrível.
Então ele estuda assim, uma sequência de cenas de sacrifício que ele coloca como o conjunto mais importante de cenas sacrificiais em sequência, porque está dentro de uma produção. Eu acho que é uma má vontade, ele queria falar mal dele de alguma maneira, porque ele não gostava das cenas, porque ele tinha esse ponto que saía ali um pouquinho da curva e nem sai tanto assim. Eu não entendo, eu nunca entendi por que o Emmerich fez isso, porque a publicação dele é algo muito importante, é uma coleção muito grande em Amsterdã de vasos atribuídos ao pintor. São quase 40, só em um museu. Então ele estuda essa coleção e ele tem um conhecimento dessa produção, né, dessa atribuição. Então eu realmente não sei o que acontece com ele. Vai ver que o dia que ele foi escrever sobre atleta, ele não estava bom e ele realmente achou que não dava para aceitar o que ele fez ali nessas cenas em específico. Eu realmente não consigo entender por quê, né? É um ponto fora da curva. E em relação a já ser o final, o declínio das figuras negras, de fato, a gente vai entrar nesse período já de meados do século V, em que as figuras vermelhas elas vão estar muito produzidas e a gente vai começar a perder um pouco as referências das figuras negras. Entra num período de declínio, como a gente diz, de produção, porém é um momento também de muita produção dessas figuras negras. Existe um conjunto muito grande de pintores que fazem nessa técnica, que prosseguem fazendo. Eles vão perder terreno, porque daí a gente tem que pensar em consumo também. Chega uma hora que talvez ninguém mais queira comprar as figuras negras, aí eles vão parar de produzir. Mas existe um tempo muito grande de produção ainda desses vasos, que são esses vasos um pouquinho menores, então, né, dessa categoria, os lécitos, que não são vasos muito grandes, né? Eles ficam ali entre os 10 até os 30 centímetros, então são vasos de pequenas dimensões, com cenas diversas e que vão ser muito consumidos para serem colocados em tumba. Então, por isso que eles não param de ser produzidos. Eles fazem direto, assim, a bibliografia chama de produção em massa. Então, eles fazem em quantidades muito grandes e aí acaba que eu acho que um pouco da decoração ela sofre, porque você faz uma coisa um pouco mais rápida, com um pouco menos de precisão. Mas não é isso que faz esses vasos ficarem tão ruins, é uma escolha também, porque há um grupo muito grande de pintores que se especializa nesse tipo de técnica, com esses vasinhos, e que são, assim, as imagens elas são só indicadas, ele joga uma tinta preta, faz as incisões, você continua vendo ali uma figura humana, você continua enxergando a figura animal, mas elas não são tão delineadas, elas não têm as incisões tão perfeitas, mas continua sendo produzido e quando a gente escava um contexto funerário, eles saem aos montes, então não é possível a gente dizer só que... Você acha que também essa produção de figura negra estava associada especificamente, por exemplo, poderia estar associada com o fato de tem uma ligação do... Isso, ele tá associado a esse consumo e até o que a gente encontrou hoje a esse contexto, né? Então, o contexto das tumbas, você coloca esses vasos lá. É como se a gente falasse hoje num salto temporal enlouquecido, né? Quando a gente vai no cemitério, que a gente vai comprando as coisas que vendem ali, as flores, as velas e tudo mais, que a gente compra, escolhe, fala eu quero aquele e vai lá e coloca na tumba do seu parente, né? Daquela pessoa que você foi visitar no cemitério. Não a figura negra, porque as figuras vermelhas elas continuam fazendo o mesmo papel, né? Eu acho que é só um momento, e a gente tem que pensar às vezes nas habilidades também. Os especialistas em pintura, às vezes o pintor, ele só trabalhou com aquele instrumento de corte, a passagem dele para o pincel não é bem sucedida. Então ele não vai fazer mais a produção de figuras vermelhas, porque ele não sabe, porque ele não se especializa naquilo, porque ele não quer. Porque ele para, e aí ele vai perder terreno, porque é aquela que vai ficar em voga, uma questão da moda, inclusive, né? Então, esse sumiço, esse desaparecimento das figuras negras tem a ver com tudo isso, com todo esse contexto. Mas ainda assim a gente encontra, posteriormente, alguns vasos de figuras negras. Então, ele não está, as figuras, né, aí no caso a técnica, ela não está associada à questão funerária, é o conjunto. É a peça, né, a forma, com a sua iconografia e com o seu consumo. Ela sumir é uma questão técnica mesmo, porque a vermelha ela é mais
ela permite mais diversidade de imagem e de... Então, poderia dizer que o fato de ele fazer figura negra era uma tentativa de ser arcaizante, para ser assim, Pode ser. Ele pode, né, esse conjunto, ele pode ser uma escolha deles mesmos de continuar fazendo algo mais... eu falei tantas vezes isso, eu sempre expressionista, assim, uma coisa mais impressionista, né? A gente faz ali, todo mundo tá... Pode ser uma escolha dessas oficinas, né? Na verdade. Pode ser. Porque grande parte da coleção desses 300 e tantos vasos atribuídos a ele foram encontrados na cidade de Gela. Não quer dizer que ele estava lá. Uhum. Eles exportavam... Uhum. 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 Sim, eles acham, assim, na bibliografia e nas coisas que eu li, que ele seria um estrangeiro, que ele talvez fosse na... Oi? É que Gela foi onde foi encontrado, mas que ele seria um estrangeiro. Eles fazem essa ligação direta, ele é siciliota, ou ele é da Sicília, de algum... Atuando na Ática, pode ser atuando na Ática, atuando na Ática. Mas sabe que pode ser que os artistas tenham levado blocos de argila e trabalhado lá. Pode ter uma importação de argila, inclusive, não só do... O barro é ático. Haver uma exportação de... Uhum. Uhum. Que não a sua. Uhum. Sim, pode haver a exportação, então, do produto final, então os vasos eles vão, ou então a matéria-prima, ele pode levar com ele. Não quer dizer que ele produziu tudo lá, mas, né, então é uma convenção, Jonathan, ele podia ser o pintor de qualquer coisa, né, assim. Uhum. 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 Mas poderia. Né? Ele poderia. É que é uma nomenclatura convencional, então, né? Ele é um anônimo, porque foram encontrados, os vasos foram encontrados. Grande parte dessa coleção foi escavada em Gela. E também a gente às vezes não sabe aonde em Gela, tá? Assim, é um problema sério de registro, às vezes, que foi encontrado em Gela, foi encontrado na Sicília, foi encontrado na Itália. E aí a gente não sabe exatamente pontuar. E aí a gente perde essas referências, inclusive, se é uma exportação do material ou se de repente é uma matéria-prima. A gente não tem uma escavação da oficina, a gente não encontra os resquícios do torno, do forno, do instrumental para dizer que ele estava produzindo lá. E isso é uma discussão bastante grande para a cerâmica. A gente tem os vasos, essa é a verdade, né? A gente tem o material pronto já. Tudo bem? Bem? Ele só trabalha com esse barro ático, só com ático, não tem outro tipo não nessa coleção que a gente conseguiu constituir até agora, de quase 400 objetos, que tenha, por exemplo, uma coloração diferente que nos leve a pensar que é um barro de outra jazida que não aquela desse conjunto ático. Todos os vasos são feitos com o barro ático, né? Então todos... Nesse quesito, por exemplo, ao redor de Gela também deveria haver. Sim, e muitas oficinas ali. As pessoas que estavam em Gela, que, né, essa discussão, inclusive, da questão da colonização, dos contatos e tudo mais, elas continuam fazendo as suas coisas lá antes de chegarem os gregos. Né? Antes de chegar no lugar, eles têm uma produção local. Depois pode ser substituído ou não, ou influenciado, ou como a gente vai pensar nessa questão dos contatos, e ter essa influência, ter esse tipo de técnica feita
com o barro que se tem lá, porque não dá para você também carregar um monte de barro para outra cidade só para produzir naquele material. O caso do pintor de Gela, ele é considerado, ele é um artista, aí eles colocam estrangeiro produzindo em Atenas. Né? Só que os vasos, grande parte, não são todos, tem um monte encontrado em contexto ateniense também, em sítios na Ática, em sítios de outros locais, mas que ele seria esse estrangeiro, porque existem casos, nas assinaturas às vezes aparecem nomes, nomenclaturas que podem ser associadas a pessoas que não são dali, e esse seria um caso de um estrangeiro que está trabalhando em Atenas, com o matéria-prima dali, as jazidas dali. Pode ser tudo, porque aí tem uma questão. Em alguns casos, não, aqui é que eu não então eu vou só complementar pela quantidade não. A gente tem o problema das atribuições, aí é uma questão da atribuição, um estudo todo próprio de marcas e de como a gente pode atribuir a mão, ou a maneira, ou a oficina, ou a conjuntos. Então, assim, a atribuição, eu não vou entrar agora na atribuição, porque é algo que é ultra criticado, super, né, complicado, assim, mas pode, uma grande parte é atribuída à mão, a esse pintor de Gela. Outra parte, a sua maneira, outra parte, a sua oficina. Chega-se a 400 agora, né, quase 400 até a atualidade, que entra nesse conjunto que pode ser uma olaria, né, e aí a gente coloca todos eles no conjunto. Assim. E depende muito dos autores também que vão atribuir. Entra naquela subjetividade, ali, eu acho que esse aqui está mais parecido, eu acho que não. Existe uma atribuição a um pintor, o pintor de Aemon, que tem mais de 10 mil vasos atribuídos a essa conjunto. Qualquer coisa que eles não conseguem decidir a quem vai para o Aemon. Você vai lá. Porque é um pintor que... uma atribuição que aceita esse tipo de desvio, né? Que são os vasos realmente que já estão lá no final mesmo do período e que não, às vezes não parece nada com nada, é um borrão com um monte de risco. Então, quando não se consegue muito chegar a uma atribuição, bota lá na oficina dele, porque daí... Mas é interessante, porque a atribuição dá essa ideia, inclusive, de oficina, que por muito tempo foi... o artista foi privilegiado e não o resto dos trabalhadores, né? Então, a gente tem muita gente envolvida desde o começo ali do preparo da matéria-prima até o transporte do produto final e o conjunto. Isso daí faz toda uma sequência de trabalho que, às vezes, é desconsiderada nesses trabalhos de atribuição. Você fala só do pintor, às vezes você não está falando nem do oleiro, você só está falando daquele que fez a imagem. Então, é por isso que eu disse que, né, a questão do estudo iconográfico, às vezes, ele descola completamente o que está acontecendo na cena do resto do contexto. Então, é muito complicado. A gente só critica. Todo mundo tá... Vamos fazer as últimas perguntas. O fato de se dizer que ele era estrangeiro, esse julgamento é puramente subjetivo ou há alguma evidência objetiva para essa figura, para esse pintor, não tem nada. É o fato da maior parte do material ter sido encontrado em Gela. Para um conjunto maior, outras informações que a gente tem assinaturas, que tem uma formulazinha, que vai ser uma briga também dentro da questão da atribuição e da ceramologia, que diz, fulano fez, fulano pintou. E aí, existem alguns nomes que são nomes que talvez já nos levem a imaginar. Esse veio da Sicília, esse veio dali, esse veio daqui, porque aparece ali o nome. Tem o Pistóxeno, né, assim, que seria já um estrangeiro, né, assim, aparece no nome dele. Então, a gente tem essa informação. E aí, talvez, ele fez esse tiro, né? Então, já que a maior parte do material dele estava lá, ele também estava lá, ele foi para lá, ele veio de lá e assim por diante. Existem para outros casos, para o nosso caso não, é um nome convencional, ele é um pintor anônimo. Ele é anônimo. E a gente que deu o nome para ele, a Raspels. A Raspels deu para ele e deu toda essa bagunça depois. Mais alguém? Pode falar, Eduardo. Eu já sei de um negócio. Ah. Aquelas lutas, você tem que usar um líquido que é muito escorregadio para não machucar. Isso mesmo, muito bem. Por isso que o vaso quebrou, porque o vaso tinha Escorregou. Mas é isso mesmo, eles passam aquele óleo todo
que é para não machucar e para escorregar. E também para não ralar o joelho. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Muito obrigada.